Hora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado, Theo Takar, que já está aqui com a gente para trazer aqui todos os destaques para essa segunda-feira, meu querido. Muito bom dia para você. Bom dia, Débora. Os mercados devem repercutir hoje a reação de Donald Trump no final de semana de rejeitar aí a nova proposta de paz apresentada pelo Irã, o que reacendeu o temor aí de prolongamento da guerra no Oriente Médio e deve desmontar aquele otimismo que a gente observou na semana passada e sustentou aí boa parte do rally dos mercados nos últimos dias. Esta piora de humor, né, ocorre após as bolsas em Wall Street renovarem suas máximas históricas, embaladas também pelo payroll bem melhor que o esperado, o que sinalizou aí a resiliência do mercado de trabalho americano, mesmo em tempos de guerra. Investidores vinham acreditando que um acordo entre Estados Unidos e Irã poderia começar a destravar a circulação do petróleo no Golfo Pérsico já nos próximos dias. Mas, pelo visto, esse cenário está longe aí de virar realidade. Segundo o Wall Street Journal, né, o Irã teria aceitado transferir parte do seu estoque de urânio altamente enriquecido para um terceiro país, mas rejeitado desmontar as suas instalações nucleares, né, ponto considerado crucial pelos Estados Unidos e por Israel para encerrar a guerra. Segundo a agência de notícias Tasnim, o governo iraniano exige o fim imediato da guerra, né, com a suspensão das sanções dos Estados Unidos sobre o petróleo iraniano, a liberação de ativos congelados e o reconhecimento do controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz. O Irã avaliou a proposta de paz americana, que foi apresentada na semana passada, como equivalente a uma rendição e insistiu que o governo de Washington deve pagar indenizações pela guerra. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também elevou o tom no final de semana. Né? Ele afirmou que a guerra não acabou e que Israel ainda precisa destruir a capacidade nuclear iraniana e eliminar os estoques de urânio enriquecido do país. A questão mais sensível de toda essa guerra para os mercados continua sendo o petróleo. A Saudi Aramco, né, que é a companhia petroleira da Arábia Saudita, alertou que, mesmo num caso de reabertura imediata do Estreito de Hormuz, o mercado ainda levaria meses para normalizar o fluxo de logística e de abastecimento. Uma análise feita pela Bloomberg aponta que a guerra já está provocando um consumo recorde dos estoques globais de petróleo, correndo aí justamente o colchão de segurança usado pelo mercado para amortecer os choques da oferta. E o JP Morgan alerta que, caso o Estreito de Hormuz permaneça fechado por mais tempo, os estoques de petróleo da OCDE podem atingir níveis aí de estresse operacional já no mês de junho, né, e níveis mínimos até setembro, levando significativamente aí o risco de uma escassez global de combustível. A avaliação predominante é que o mercado entrou em uma fase mais vulnerável, em que qualquer novo agravamento da guerra ou fracasso diplomático pode provocar aí movimentos abruptos no preço do petróleo, reacender temores inflacionários e alterar a trajetória dos juros globais, Débora. É isso, e esse cenário crítico aí para o petróleo vai se desenhando, né, em uma semana importante de dados de inflação aqui no exterior. Então conta pra gente o que está na agenda aí dos mercados, Theo. A semana será marcada por uma combinação delicada, né, de guerra no Oriente Médio, petróleo em alta, divulgação de dados de inflação e atividade econômica mundo afora, com o mercado tentando avaliar até onde esse choque do petróleo pode contaminar os preços do resto da economia e afetar taxas de juros e o ritmo de crescimento global. Aqui no Brasil, o destaque da semana será a inflação oficial, medida pelo IPCA em abril, que será divulgada amanhã. Os economistas destacam aí que a perda de força do preço da gasolina nas últimas semanas deve ajudar a aliviar parcialmente a inflação corrente. Porém, a continuidade do choque do petróleo provocado pela guerra mantém os combustíveis sob pressão, assim como as cadeias industriais e outros custos ligados ao petróleo. Nos Estados Unidos, a agenda desta terça-feira também terá como foco a inflação, com a divulgação do CPI de abril, né, com o mercado em busca aí de sinais sobre o tamanho do impacto da alta do petróleo sobre a inflação americana. O dado ganha ainda mais relevância depois do payroll forte da semana passada, né, em meio a essa percepção de que o Fed pode permanecer mais tempo sem cortar juros, enquanto monitora os efeitos da guerra sobre os preços de energia e na inflação de forma geral. A agenda da semana ainda inclui diversos dados de atividade econômica. No Brasil, teremos vendas no varejo e o volume de serviços. Nos Estados Unidos, também teremos o desempenho do varejo, além de discursos aí de dirigentes do Banco Central americano ao longo dos próximos dias. Na China, a semana já começou com números de inflação por lá, divulgados aí na madrugada de hoje. O CPI chinês subiu para 1,2% em abril na comparação anual, superando a expectativa de uma alta de apenas 1% no período. Já a inflação ao produtor, o PPI,
aumentou 2,8% por lá em abril, em relação ao mesmo período do ano passado, superando também a projeção dos economistas, que era de alta de 1,9%. E no fim de semana também saíram os números da balança comercial chinesa, que registrou superávit de 84,8 bilhões de dólares em abril, acima dos 51,1 bilhões registrados em março, mas inferior à previsão do mercado, que era de superávit de 92,3 bilhões de dólares. As exportações cresceram 14,1%, bem acima dos 8% esperados, mas as importações cresceram ainda mais, 25,3% em relação a abril de 2025, enquanto a previsão dos economistas era de uma alta de 16% no período, Débora. Bom, fora essa agenda carregada de números aí de inflação, ainda temos a temporada de balanços que entra na reta final aqui no Brasil, né, Theo? Exatamente, Débora. Nesta última semana, para as empresas brasileiras divulgarem seus balanços do primeiro trimestre, né, o prazo oficial da CVM termina na sexta-feira, dia 15. Por isso mesmo, teremos aí uma concentração grande de resultados, a começar por hoje, com a divulgação dos números da Petrobras após o fechamento da Bolsa. A expectativa dos analistas é que a estatal apresente um lucro líquido ajustado de 5,7 bilhões de dólares, com alta aí de 43% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, impulsionado pela disparada do petróleo e pela produção recorde aí no mercado interno. Além da Petrobras, né, temos hoje também, antes da abertura do mercado, os resultados da Vivo e do BTG. E após o fechamento, saem os balanços de Itaúsa, de Natura, da Apvida, da MRV, Direcional Engenharia e da Energisa. Amanhã o destaque fica por conta de Braskem, de JBS, do PagBank e da Cury. A quarta-feira vai ser o dia mais pesado dessa divulgação de balanços dessa temporada, né, com o Banco do Brasil, a Equatorial, a Redditor, CSN, Casas Bahia, Lojas Americanas e muitos outros aí que não vou citar agora para não me estender muito. E na quinta ainda temos mais um dia carregado com o Nubank, com a Cosan, a CPFL, a Cyrela, a Marfrig Stone e outros tantos que a gente vai detalhando aí ao longo da semana. Débora. Obrigada, então, meu querido. Uma ótima segunda-feira, boa semana para você, Theo, e até uma próxima. Até amanhã, né, já, meu querido. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.